Alô, torcida do Vasco, apuração para vocês. Raramente faço isso, mas hoje na Thiago Live vocês invadiram o chat falando e o Grego, e o Grego, e o Grego, e o Grego. E aí eu fui conversar com quem eu conheço para saber o que está acontecendo. Vamos lá. Sim, tem uma negociação com o Grego. Ele assinou um NDA, um Non-Disclosure Agreement. Ele não deveria falar a respeito, né? É um documento que você não pode falar publicamente a respeito do que está acontecendo, mas ele falou. E além dele, então eu apurei lá no Vasco, que além do Grego, há outras 3 negociações em andamento. Com árabes, com americanos e com italianos. Então são 4 negociações lá no Vasco. Algumas delas mais adiantadas até do que a negociação do Grego. Outra informação, o Vasco está tomando muito cuidado. Está negociando com os 4 com o máximo de cautela, até porque já vem do trauma da 777 e é tudo muito complicado. Então precisa ser feito com o máximo de cuidado possível. Mas não, ainda não é o Grego, tem outras 3 além dele e o Vasco vai escolher o que for melhor para o Vasco, com calma. E agora, entre nós, assim, aí porque eu amo vocês, porque vocês me ajudaram muito na campanha de Olho nos Olhinhos, e aí é papo aqui de torcedor para torcedor. A afobação, o desespero, é o Grego, vamos buscar ele no aeroporto e trazer ele no carro de bombeiro, é pior para o Vasco. Vocês vão desvalorizar o Vasco se vocês fizerem isso. Vocês são vendedores. O desespero é bom lá para o comprador. Ele vai querer pagar menos. Os caras estão desesperados, para que eu vou pagar tudo isso? Vou pagar menos. Então não é bom. E a outra coisa, vocês têm que se fazer de difícil. Pô. Tem 4 compradores. Calma. Pensem muito bem na hora de falar. É ele. Estamos apaixonados. Vem Grego, maravilhoso. Viva o Nottingham Forest. Tem 4 negociações. Tem mais coisa que pode acontecer. Tamo junto. Agora sobre Evangelos Marinakis, o magnata grego confirmou que negocia a compra da SAF do Vasco. Notícia que você soube primeiro no canal do Nicola. É que o Marinakis concedeu uma entrevista à Sky Sports, uma das principais emissoras do planeta. Essa entrevista vai ser exibida apenas na terça-feira, mas a Sky Sports tem soltado trechos, pílulas e informações a respeito dessa entrevista. Em um dos trechos, o Marinakis diz, abre aspas, é preciso ser algo importante, algo grande, fecha aspas, se referindo à compra de um clube no Brasil. Esse trecho, que já foi divulgado, confirma que o Marinakis tem a intenção de fechar a compra de um time no Brasil. Ele, inclusive, confirmou outra notícia que eu trouxe aqui, de que o Edu Gaspar foi contratado para, entre outras coisas, tocar esse projeto de encontrar um clube nacional. A frase foi, abre aspas, eu gostaria de cooperar com o Edu em um projeto global. Importante contar que nessa segunda-feira, depois da divulgação dessa pílula em que o Marinakis confirmava o interesse de contratar um clube brasileiro, a Sky Sports traz a notícia de que o Marinakis revelou nessa entrevista que negocia com o Vasco. Um trecho da publicação da Sky Sports diz o seguinte, o Marinakis contou sobre suas ambições de expandir seu portfólio de futebol adquirindo um grande clube do Brasil, confirmando que as negociações estão em andamento para adquirir o Vasco da Gama, fecha aspas. Mas as boas notícias para os vascaínos não param por aqui. Além do Marinakis, há outros 3 interessados. Um grupo americano, um grupo árabe e também um grupo italiano, que é liderado por Andrea Radrizzoni. Esse cara já foi dono do Leeds e hoje é controlador da Sampdoria. Ele tem tentado juntar um grupo de investidores para a aquisição do Vasco da Gama. De acordo com o Vasco, as negociações mais avançadas nem são com o Marinakis. Bora. Muita porrada. E as pessoas são covardes. As pessoas são covardes quando disseram que não foi. Eu vou falar de novo, tá? Se não foi uma obrigação contratar o Souza e o Alex Teixeira, há muita incompetência nessa contratação. Se não foi uma exigência do Felipe Coutinho, me desmentiram quando eu falei. Então, eu posso falar, porque tem um lugar de fala, e sou amigo do Felipe, sou amigo do Pedrinho, disse para eles que eles estavam errando, e errando muito, não na contratação do Felipe Coutinho. Tá? Felipe Coutinho estava bem tranquilo, ele tinha um contrato de mais 2 anos com o Aston Villa, salário 3 vezes mais do que ele ganha aqui, e lá tem que cumprir o contrato. Ele abriu mão de 1 ano, veio passar férias no Brasil e quis levar os 2 amigos.
Foi o que eu disse para eles. Essa, para mim, é a grande realidade. Mas tinha que contratar o Felipe Coutinho. Até porque, palavras do próprio Pedrinho, o Felipe Coutinho se pagou. Tá? Porque aumentou lá em 30 mil o número de sócios torcedores. Provavelmente esse número não deve existir mais. Mas levou 2 jogadores que não servem, que eu gosto como pessoa, mas como atletas não servem mais. E ele mesmo está dando demonstração todos os dias que ele não está pronto, ou nem sei se vai ficar. Há quem diga que ele não está pronto para jogar há 5 anos, que tem 5 anos que ele não performa. Mas ele tem nome. Então é justo que ele, com o nome que tem, em cima do contrato que ele tem, ele exigir. E está certo você sucumbir, uma vez que é novo para o Pedrinho. O Pedrinho tinha menos de um mês. Quando eu levei o Pedrinho à casa do Felipe Coutinho, o Pedrinho era só presidente do clube, associativo. Não tinha assumido ainda o futebol. Quando ele assume o futebol, eis que surge essa oportunidade, eu acho que ele tinha que contratar, mas não sucumbir, não aceitar todas as exigências. Tá tudo bem, tá? Mas não acho que porque outro ganha mais, você é obrigado a ganhar também. Que outros têm uma história que você não tem. É simples, é simples. Então, e minhas palavras para o Pedrinho, quando me perguntou, algumas coisas ele me pergunta. O que você acha do Verratti pedir aumento? É pertinente ele pedir e é pertinente você negar. As pessoas são muito covardes. Esses dias, essa semana agora, antes do jogo, saiu uma notícia. Sabe qual foi a notícia? Ramon Dias indica Verratti para o Corinthians. Sabe por quê? Porque o Vasco está frágil, porque o Pedrinho está frágil. E as pessoas são covardes, se aproveitam da fragilidade dos outros para plantar notícias. Quando eu li, alguém me perguntou, eu falei, eu levo no aeroporto, porque ele hoje é caro. O centroavante, que não faz 30 gols no ano, ganhe quanto for, é caro. E ainda ele quer aumento. Então, assim, mas eu acho que com um time forte, um meio-campo forte, com jogadores de lado forte, ele pode ser útil. Eu também. Ele não pode achar a última Coca-Cola do deserto, na minha opinião. Mas com tudo isso aí forte, eu também posso ser útil, porra. Não, aí não. Não, estamos falando de futebol profissional. Mas eu estou falando num deboche, mas um deboche verdadeiro. Porque é o seguinte, cara, se tiver tudo organizado, o centroavante não vai precisar ser um centroavante com 36 anos para 37 ou 37 para 38. Com tudo organizado, você pode dar chance, oportunidade para um centroavante que seja muito mais barato, que tenha muito mais vontade, se bem que ele tem muita vontade, mas uma oportunidade. Nós vimos alguns bons jogos de jogadores que jogam em clubes pequenos com uma possibilidade muito grande de crescimento. Por que não investir nesse que, de repente, num outro clube está fazendo gol? Nós já tentamos, não deu certo. Nós tentamos e não deu certo. Mas se a gente não tem, e se está muito caro, cara, o centroavante que é muito caro, o Campeonato Brasileiro, ele não pode, com todo respeito, nenhum centroavante deste Campeonato Brasileiro vai ser mais importante do que o Pedro, que está machucado há um tempão e não tem um centroavante para disparar. Ou seja, o centroavante é uma peça rara. Repito, se o Verratti não se doasse tanto, se a entrega dele não fosse absurdamente incrível, porque é um profissional dedicado, esforçado, se ele não fosse assim, como centroavante, Edmundo, me perdoe, são muitos jogos sem fazer gol. E centroavante não pode, você sabe disso. Centroavante tem que fazer gol, porra. Tem que fazer gol. Se não fizer gol, ele não é centroavante. O Botafogo não tem um centroavante.
Quem é o centroavante do Botafogo? Ele não tem esse centroavante. É o Igor Jesus, é centroavante, sim. Mas acabaram de falar que ele não é centroavante. Ele não é goleador. Por isso que ele está na seleção brasileira, porque ele sabe jogar como centroavante. Mas ele não é goleador, pô. Quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Hoje é o Yuri Alberto. Com os dois gols que ele fez sábado lá na vitória do Corinthians contra o Criciúma, ele assumiu a artilharia. 13 gols. É muito pouco, entendeu? É muito pouco. O outro é um menino de 17 anos, Estevão, que também jogou pouco. E o outro artilheiro é o Pedro ainda, que tem pelo menos uns 3 meses que não joga. Eu acho que é pertinente pedir, mas é pertinente, é justo negar. Só que as pessoas, o Pedrinho e o seu staff, ficam com medo de dizer não, assim como ele ficou com medo de dizer não ao Felipe Coutinho. Hoje, eu posso afirmar que se o Felipe Coutinho fosse para outro time e estivesse jogando esse futebol que ele apresentou no Vasco, que foi nenhum, né? Fez um gol contra o Flamengo importante no empate, e um gol na derrota contra o Atlético Mineiro num jogo importante de Copa do Brasil. Eu não sei se é verdade esse dado, Eric. Eu não sei. O pessoal aqui do chat me ajuda aí. Já vou começar a ler o superchat. Eu ouvi dizer que o Felipe Coutinho ainda não ganhou nenhuma partida que ele jogou pelo Vasco. Não, acho que ganhou uma. Acho que ganhou uma, sim. Uma. Que ele jogou de titular nenhuma. Mas acho que entrando depois, também não. Mas, enfim, Eri, pede aí para o pessoal se inscrever, deixar like, compartilhar. Pô, porque a gente não cresce, hein? Salve, rapaziada. Saudações vascaína a vocês ligados aqui no canal. Sou o Mais Vasco News hoje. Rapaziada, e vamos repercutir essa informação. No vídeo de ontem eu soltei aqui que estava confirmado. Eu fiz uma pergunta e teve um monte de comentário chamando de mentiroso e essas coisas mais. Pois bem, não estou aqui vindo para justificar. Claro que é a capa para chamar atenção, mas tinha um ponto de interrogação para os leitores entenderem do que se tratava. Falamos também sobre o clube, né? O time do Vasco, que jogou muito mal diante do Atlético Goianiense, empatando no final do jogo na Bacia das Almas. Mas vida que segue. O time do Vasco tem um próximo confronto diante do Atlético Mineiro, que vem de uma eliminação, né? Perdeu o título da Copa do Brasil para o Botafogo e agora precisa se recuperar. Sabemos que não tem chance mais de uma pré-Libertadores, nem Libertadores, restando somente a Sul-Americana, como o Vasco também tem e deveria dar muita atenção e jogar com mais garra. Mas vamos para as informações. Primeiramente, deixando os créditos aí ao Thiago Life, seu canal Thiago Esportes, também o canal do Nicola e o Mundo Ed, que disparou sobre a situação envolvendo o Felipe Coutinho, falando sobre as críticas que ele recebeu, né? Quando foi falar com o Pedrinho relacionado a não aceitar as exigências relacionadas à vinda do Souza e Alex Teixeira, e disparou. Espero que você tenha chegado até esse momento. Se chegou, deixe nos comentários aqui no nosso vídeo. Mas vamos trazer uma informação, rapaziada, que o Thiago Life trouxe, e eu concordo com ele. Temos que se fazer de difícil. O Vasco precisa sim ser vendido, mas precisamos ser mais valorizado. O Vasco é uma potência, é uma máquina. Quem comprar o Vasco, se souber fazer uma boa gestão, como o João Texton está fazendo lá no Botafogo, vai lucrar muito dinheiro no Vasco. Mas tem que investir, tem que montar um time competitivo, tem que ter um projeto desportivo para fazer com que o clube cresça cada vez mais. E paralelo a isso, rapaziada, tem 4 grupos, interessados em comprar a SAF do Vasco. Como foi trago aí pelo Thiago Life e pelo Nicola, um grego. Além do grego tem um americano, italiano e também árabe. Então, com 4 investidores. Então, o torcedor do Vasco tem que se fazer de difícil, como está na capa. Tem que se fazer de difícil, porque o Vasco tem possibilidade, sim, de ser vendido para um grande investidor, seja ele o grego, o italiano, o árabe, então, que tem muita grana. Então, temos que ser pacientes. E vamos de informação, rapaziada, que é o seguinte: proposta na mesa. O Pedrosa trouxe a informação de que o Vasco fez proposta para Luiz Castro. O português técnico ex-Botafogo, que estava treinando Cristiano Ronaldo, recebeu uma proposta, além do Santos, recebeu uma proposta do Vasco. E a informação do Pedrosa é a seguinte:
Proposta na mesa, atualizações sobre Luiz Castro e a busca por novo técnico do Vasco. Após sondagem, o Vasco ouviu dos representantes de Luiz Castro que estava disposto a ver a proposta do Cruz Maltino. Enviou ainda mais, não recebeu uma resposta. A expectativa é de que ela aconteça após o fim do Brasileirão. Diante do cenário, o nome continua sendo um favorito, mas o Vasco quer definir até a próxima semana e segue estudando o mercado para prosseguir no planejamento de 2025. O Santos foi o primeiro dos brasileiros a negociar com Luiz Castro, chegou a ficar otimista com o desfecho, mas as tratativas ainda não foram sacramentadas. Outro clube, pelo que pude apurar, é com Pedrosa diz, né, que também sondou Luiz Castro, é o Atlético Mineiro. Então, rapaziada, é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like se você concorda com esse nome ou sugeriria outro nome para o Vasco. Valeu? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder vídeo nenhum aqui no nosso canal. Sou o Mais Vasco News hoje. Fui!